Olá, seja bem-vindo ao GEM Aricanduva. Hoje vamos dar início ao módulo 9 na página 54 do MTS. Nosso assunto de hoje será escalas diatônicas maiores. Quando falamos em escala, logo nos vem uma comparação de escada que subimos e descemos os degraus dela. Vejamos essa figura, ó. Tem um menino que sobe do primeiro degrau ao oitavo degrau. Neste exemplo, a escada possui 8 degraus, com diferentes distâncias que podemos enxergar entre eles. Vocês percebem que tem um padrão de distâncias? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, a distância é maior. E depois do terceiro para o quarto, ficou menor a distância, percebem? E depois volta novamente do quarto para o quinto a ficar maior a distância, ó. Do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo. E quando chega no sétimo para o oitavo degrau, a distância diminui novamente, ficando igual ao terceiro e quarto degrau. Então nós temos um padrão aqui, ó. O terceiro e quarto e o sétimo e oitavo degrau têm uma distância menor, e os demais degraus têm uma distância maior. Agora chamaremos essas distâncias maiores nos degraus de tons, e as distâncias menores entre os degraus de semitons. Vamos ver a imagem. Veja a nossa escada como que ela ficou agora, ó. Nós temos aqui do primeiro ao oitavo degrau, as distâncias maiores chamamos de tom e as distâncias menores de semitom. A letra T serve para tom e ST para identificarmos o semitom. Então, em uma escala teremos 5 distâncias maiores entre os sons, que são os tons, ó. Nós temos 5 tons numa escala. Agora falando isso aqui, ó, transformando essa escada aqui em uma escala, tá? Nós temos 5 tons e 2 distâncias menores entre os sons, que são os semitons, ó. Nós temos 2 semitons e 5 tons. Isso aqui é um padrão para se ter uma escala. Então, vejamos o exemplo aqui, ó. Uma escala de Dó maior. Se inicia na nota Dó e termina com a repetição da mesma. Vamos ver aqui, ó. Utilizando esse exemplo da escada, nós temos aí agora as notas. As notas da escala são chamadas de grau e possui uma ordem numérica de 1 a 8. Ó. Vejam, ó, aqui embaixo, ó, tem uma ordem aqui em número algarismo romano, ó, que vai de 1 a 8, que nós vamos chamar de grau. E cada grau aqui tem uma função. Vamos falar agora dos principais aqui, ó. O número 1, ó, que é o primeiro grau, que é a nota da tônica. Essa aqui, ó, é a nota tônica da nossa escala, que leva o nome da escala. Então a função do primeiro grau é levar o nome da escala. E depois vamos falar do último grau, o oitavo grau. É o número 8, que é a repetição da nota da tônica. Vejam, ó, o oitavo grau ele tem por obrigação de repetir a nota que está no primeiro grau. Então essas foram as 2 funções que apresentei para vocês aqui agora. Agora tome nota. Escala é uma sequência de notas musicais. As escalas podem ser ascendentes, significa que a escala está subindo. Descendente, que a escala está descendo. Olha o exemplo aí, ó, da escala ascendente e descendente. Ó. Ascendente começa aqui grave, vai até a nota aguda. E a descendente vai da aguda até a grave. Agora vamos falar um pouco de grau. É uma nomenclatura que nos ajuda a localizar os intervalos das notas. Usamos uma numeração de ordem constante em cada escala, que vai do número 1 até o 8, esses graus. Vamos ver um pequeno exemplo aqui, ó. Nós temos uma escala e nós vamos agora colocar os graus nessa escala. Ó. Para cada nota, nós vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro, até o oitavo grau. Para cada nota. Essa é uma escala ascendente, que está subindo. E todos esses graus, eles têm uma função. Por exemplo, o primeiro grau
é da tônica. Serve para dar nome à escala, é a função dele. E depois o oitavo grau, a função dele é de repetir a nota tônica. Veja, há um Dó, foi repetido aqui no Dó. Cada grau desse aqui tem uma função, nós vamos ver um pouco mais adiante. Por exemplo, temos essas 7 notas musicais. Vamos colocar aqui os 8 graus, ó, foi obrigado a repetir o oitavo grau. E nós temos aqui, ó, entre essas notas, semitons, ó. Do Mi para o Fá é um semitom, do Si para o Dó é um semitom. E depois, as demais notas são tons, é um intervalo maior, ó. Veja, nós temos uma sequência de 2 tons, um semitom, 3 tons e um semitom. Por que eu chamo de tom? Porque do Dó para o Ré eu posso ter um Dó sustenido. Voltando o Ré pode ser um Ré bemol. E do Ré para o Mi eu posso ter um Ré sustenido, quer dizer que no meio dessa nota tem uma nota aqui, ó, tem um intervalo aqui, ó. Agora do Mi para o Fá não tenho, eu não tenho Mi sustenido, eu não tenho Si sustenido. No nosso MTS está dessa forma, ó, escalas diatônicas maiores. É uma sucessão de 8 sons, veja, nós temos que ter 8 sons, composta por 5 tons e 2 semitons. Está, ó, 5 tons, ó, 2 aqui, 3 aqui, ó. Ela tem 5 tons e 2 semitons, ó. O oitavo som é repetição do primeiro, obedeceu essa regra aqui, ó. No teclado do piano, partindo da nota Dó, os semitons diatônicos estão entre o terceiro e quarta tecla branca e entre a sétima e oitava, ó, formando a escala de Dó maior. Vejam, os semitons estão aqui, ó. Então, para se ter uma escala, nós temos que obedecer essas regras que foram faladas, ó. E aqui eu tenho um exemplo aqui da escala, aqui, ó. Do primeiro ao oitavo grau, os semitons estão aqui, ó, do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. E aqui eu tenho aqui, conforme eu falei, os graus e as suas funções, ó. O mais importante é decorarmos aqui o primeiro grau, ó, que é a tônica, dá o nome à escala, ó. E depois o oitavo grau, que é a repetição da tônica. Não se preocupe com os demais nomes por enquanto. As premissas para se formar uma escala. Primeiro, é uma sucessão de 8 sons. Nós temos que ter 8 sons para se ter uma escala. É composta por 5 tons e 2 semitons, conforme eu mostrei para vocês. Ela tem que ter essa regra aí, e naquela ordem. O oitavo som é repetição do primeiro, que é o oitavo grau lá, que ele repete o primeiro, tem que ter isso daí para ser uma escala. E essa regra aqui é muito importante, ó. Os semitons devem estar entre o terceiro e quarto grau e entre o sétimo e oitavo. Não pode estar o semitom no primeiro e segundo, ou quinto e sexto, não. Tem que estar no terceiro e quarto e no sétimo e oitavo grau. Essa regra aqui é muito importante. Lembre-se dela, guarde essa regra. Olha o exemplo aqui de uma escala de Dó maior, ó. Olha onde que está o semitom, ó. Está do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. O primeiro grau, a tônica, é Dó, por isso deu nome à escala, que é a função dessa primeiro grau dá nome à escala. E o oitavo grau repetiu a tônica. Então aqui é uma escala de Dó maior com todas as premissas atendidas. E essa escala de Sol maior aqui, ó, o primeiro grau começa em Sol, então já deu nome à escala. O último grau aqui, ó, o oitavo, terminou em Sol, já obedeceu a segunda premissa. Ela é composta por 5 tons e 2 semitons. Aqui, ó, temos 5 tons e 2 semitons. O oitavo som é a repetição do primeiro. E aqui, ó, os semitons estão aqui no terceiro e quarto grau, ó. Está, ó, o primeiro semitom está aqui no terceiro e quarto. E o sétimo e oitavo aqui está o outro semitom. Ela obedeceu aqui. Teve uma alteração aqui, ó. Uma elevação de grau aqui desse Fá aqui, ó. Ele ficou Fá sustenido. Vou explicar para vocês o porquê. Porque se não tivesse aqui, se fosse um Fá natural, o semitom estaria aqui no sexto grau aqui, ó. Estaria diferente aqui, ó.
Seria um semitom aqui e um tom aqui, ó. Mas nós tivemos que elevar aqui para manter, elevar o sétimo grau para manter essa distribuição aqui, ó. Vamos continuar. Olha uma dica importante, ó. Toda escala vai ter essa regra, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Vejam, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Olha aqui, ó. Obedeceu. Toda escala vai ter essa regra. Agora no nosso MTS tem isso daqui, ó. O ciclo de quintas, ó. A partir da escala de Dó, a formação da próxima escala obtida através do quinto grau. E assim consecutivamente. O que é esse ciclo de quinta? Nós vamos ver mais adiante, ó. Lá na página 58, fala bastante dele. Não se preocupe por enquanto com isso, mas é uma representação visual da relação que existe entre os sons das escalas. Partindo da nota Dó, chega-se à próxima escala. Então nós temos aqui a escala de Dó maior, conta-se 5 graus, ó, ou 5 notas aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é a próxima escala. Do Sol até o Ré tem mais 5 notas, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Chegamos no Ré. E assim consecutivamente. Depois ao Lá. Para se descobrir a próxima escala, conta-se 5 notas. Vamos ver um exemplo aqui, ó. No ciclo de quintas, a próxima escala, partindo de Dó maior, vem o Sol maior, ó. Nosso MTS está dessa forma aqui, ó. A partir da escala de Dó, a ordem para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau ascendente, ciclo de quintas e assim consecutivamente. Para que se mantenha a distribuição dos tons e semitons, ó, isso aqui é muito importante, ó. Para manter a distribuição, o sétimo grau deve sofrer alteração ascendente, ó. É colocado um sustenido no sétimo grau, ó. Essa alteração é anotada no início de cada pentagrama na armadura de clave, conforme a página 57. Teremos assim todas as escalas maiores sustenidos. Então veja, da escala de Dó maior, pegamos aqui o quinto grau, ó, que é o Sol, ó. Nós já iremos saber qual que é a próxima escala que vem, né, no ciclo de quintas, ó. É de Sol. Então aqui para se montar uma escala de Sol maior, nos diz aqui que nós temos que pegar o sétimo grau e elevar ele aqui, ó. Para quê? Para manter essa distribuição aqui de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ó. Foi elevado esse sétimo grau para que tivesse uma distância aqui, ó. Porque se fosse um Fá natural, ele estaria perto do Mi. E aí seria um semitom aqui no lugar errado. Vamos aos exercícios que tem aqui na página 56. Nós pegamos só os exercícios aqui de escala maiores com sustenido. Partindo da escala de Dó maior, conforme o modelo abaixo. Esse primeiro exercício está pronto, ó. Já tem o nome da escala. Ela já está formada aqui, ó, no primeiro grau aqui, a tônica, já tem o nome de Dó maior, né? Aquele que dá o nome da escala, a figura de Dó. Na última, no oitavo grau, está aqui também, repetindo a tônica, o Dó. Tem a sequência de 2 semitons aqui no lugar certo, porque é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É uma escala natural, não tem acidente. E depois, para descobrirmos as próximas escalas, depois da escala de Dó maior, pega-se o quinto grau, é o Sol. Então a escala de Sol maior, já começou aqui, ó, dando uma dica aqui o exercício. O primeiro grau aqui na tônica, já está o Sol. Vamos ver como é que vai ficar então? Ó, todas as notas, ó. Olha o semitom no lugar certo aí já, ó. Elevou o grau ali para formar o semitom. E vejam, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom, ó. Vocês perceberam aqui, ó? Que manteve aqui a distribuição correta com a elevação do grau. É isso aqui que vocês têm que fazer, ó. No sétimo grau, elevar ele, ó. Agora temos um exercício aqui, ó. Presta atenção, ó.
esse exercício para descobrir qual que é essa escala, eu já coloquei aqui para vocês, é em Ré, ó. Mas como que faria para descobrir? Eu pego o quinto grau aqui, ó. É Ré. Então a próxima escala é Ré. Vamos ver como é que vai ficar então. Preste bastante atenção nesse exercício. Foi colocado aqui a distribuição dos tons e semitons. Eu pergunto para vocês, está correto essa distribuição? Eu coloquei aqui do Ré até o Ré, ó. Na tônica está o Ré, e aqui no primeiro grau, né, da tônica está o Ré, e aqui no oitavo grau está o Ré também, repetiu a tônica. Essa distribuição está correta, ó. Tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Está errado, não está? Não manteve a premissa, igual aqui em cima, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ó. Vejam, nós colocamos aqui a escala sem colocar nenhum acidente. Se não colocar o acidente, vai acontecer isso, ó. Os semitons ficarão no lugar errado. Vamos ver então a maneira correta de se fazer essa escala. Olha agora aqui, ó. O semitom no lugar certo, ó. Ó, tom, 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 semitom. E olha os dois acidentes no lugar certo agora aqui, ó. Aqui, ó, tom, tom, semitom. Esse Fá aqui teve que colocar uma alteração aqui, um acidente nele, para ele ficar distante aqui o intervalo do Mi, para se formar um tom, porque se não tivesse esse Fá sustenido, aqui seria um semitom. E da mesma forma aqui o Dó, porque naturalmente o Si e o Dó, eles não têm, eles são semitom. Eu tive que transformar aqui esse intervalo em tom como? Elevando aqui, ó, essa nota. Coloquei um acidente aqui também. Aí ela se transformou aqui, o sétimo grau aqui, ó, em um tom aqui, ó. Fazendo com que o semitom esteja entre o Dó e o Ré, porque ficou Dó sustenido. E essa é a maneira correta de fazer esse exercício. O próximo, vocês pegaram o quinto grau também daqui, ó, que é o Lá. E da mesma forma os demais. Conta o quinto grau. Olhem no ciclo de quintas para fazer o exercício. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.